Glória a Deus. Padre, em nome de Jesus, nessa hora, oramos e te adoramos. Te damos graças, Senhor, por todas as coisas que o Senhor ha hecho. E oramos por tu hija, oh Deus, nossa querida hermana, pastora Graciela. Oramos por ella, agradecemos, Senhor, por esse tempo, por la oportunidade, por este privilégio de estar juntos, de poder compartilhar. E pedimos que em nome de Jesus, o Senhor la cubra com tu sangre, que o Senhor la guarde, que o Senhor la bendiga, e que o Senhor, oh Deus, conteste as orações de su coração, que o Senhor, oh Deus, haga coisas novas, que ella pueda vivir um novo tempo em sua vida, em sua casa, em sua família, em seu ministério, em nome de Jesus, em sua saúde, Senhor. Declaramos sanidade sobre ela, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Dígale a la persona que está a su lado. 21 de diciembre. Queridos, el día 21 de diciembre es un domingo, y el tercer domingo del mes, y vamos a hacer nuestro culto de acción de gracias. Amén. Nuestro culto de acción de gracias. Ya estamos preparando, programando, orando, y sabemos que va a ser un culto bendecido. Es el domingo 21, entonces, de diciembre. Tú vas a venir, tú vas a hacer un esfuerzo para não venir solo, para trazer a alguém, um amigo, tu hermano, um parente, tu esposa, tu esposo. Já entra o mês de diciembre orando e consagrando ao Senhor el domingo 21 de diciembre para que tu puedas venir com alguém mais. ¿A quem vou invitar? A um hermano, a um sobrinho, a um primo, a um amigo, a um vecino, al hijo que no viene, no sé. Siempre el Señor va a poner a alguien, porque siempre hay alguien que necesita escuchar. Entonces, que tú ya puedas entrar este año, este mes de diciembre, orando por el día 21 de diciembre. Vamos a tener el culto, vamos a cantar canciones que van a alabar y celebrar al Señor en gratitud. Amén, porque se cada um de nós fuéramos a contar os problemas, seriam muitos problemas, certo? Alguns nós compartimos e sabemos, e há outros que nadie lo sabe, que a vezes só uno mesmo sabe que tem esse problema, essa situação, pero como cantamos aqui, aun estando em guerra, vou a celebrar minha vitória. Amém? Então, as guerras, as lutas, os problemas sempre vão estar. Pero lo mejor es que el poder de Dios está ahí, siempre dándonos ánimo, fuerza, manifestando vida en nosotros. Entonces, ese día vamos a escuchar algunos testimonios, no van a ser todos, pero algunas personas van a dar testimonio de lo que Dios ha hecho. Amén. Gloria a Dios. Entonces, 21 de diciembre, no te olvides, no faltes. Ya el domingo próximo, el primer domingo, después el segundo ya es el domingo de elecciones, y el tercer domingo es el domingo 21, que vamos a tener el culto de acción de gracias, y tú tienes que estar aquí para que juntos podamos celebrar las victorias uno de los otros. Amén. Yo voy a celebrar tu victoria y tú vas a celebrar mi victoria, porque somos un cuerpo. Amém? Não dejes de estar, porque não sei se ustedes se acuerdan, el ano passado, nosotros, el último domingo del mes del año, nosotros no hicimos la reunión, ¿se acuerdan? Para que, hay iglesias que sacan dos semanas de vacaciones, pero nosotros no vamos a sacar 2 semanas. Pero no sé si ustedes se recuerdan, pero el año pasado, después que hicimos el culto de acción de gracias y pasamos la Navidad, entre Navidad y Año Nuevo, hubo un domingo que fue el último del mes de diciembre, el último del año, nosotros no hicimos culto. Y ya hemos hablado con el apóstol y estamos orando para ver si suspendemos el último domingo del mes. ¿Por qué? Porque sabemos que, como hablábamos en el discipulado, el día martes, ¿cierto? Todos ya estamos muy cansados. Y no es pecado
no hacer un culto un domingo o no hacer un discipulado un día no es un pecado. El pecado es que uno se aparte del Señor, que uno deje de congregar, ¿cierto? Eso es un pecado. Pero todavía no está firmado. Le pregunté ahora y me dijo que todavía no está firmado, no puso su firma. Entonces, venga los 3 primeros domingos que quizás Él nos deje descansar el último. Gloria a Dios, pero no deje de venir. Y el día de elecciones también, queridos, no deje de venir, no deje de ir a votar. Amén, gloria a Dios. Que el Señor le bendiga. Voy a pasar el micrófono. Sí, el último miércoles de diciembre, ahí vamos a estar avisando, pero vamos a reunirnos acá en la iglesia para orar por los meses del año, ¿ya? El último miércoles de diciembre, pero ahí vamos a estar avisándole a ustedes. Pero guarda la fecha, 21 de diciembre. Amém, queridos. Vamos terminar a reunião depois de tudo isso, né? Amém. Glória a Deus. Le invito a estar em pé nesse momento, a poner-se em pé. Antes de qualquer outra coisa, vamos orar um pouquinho mais. Amém. Já alabamos, já oramos também, já escutamos testemunhos. Agora vamos entregar nosso coração não mais para o Senhor e pedir-lhe que sua palavra entre em nosso coração para transformar nossas vidas. Amém? Não só para trazer impacto, mas sim para transformar nossas vidas. Cerra tus olhos, sube pouquinho a música acá de fundo. Vamos orar. Padre Santo, Padre querido, Espírito Santo, oramos e buscamos tu presença neste lugar, neste momento. Queremos entregar todas, Senhor, todas, nós outros acá no altar e toda a tua igreja aqui, queremos entregar todas nossas preocupações a ti, Senhor, e ponerlas em tus manos, Senhor, incluso nossos sonhos, desejos, não só as preocupações, nossa alegria também, ponemos todo em tus manos, Senhor. E neste momento clamamos a ti, vem Espírito Santo sobre cada um de nós outros, sobre cada oração, sobre cada clamor, sobre cada palavra liberada neste lugar, Senhor. Queremos escuchar tu voz para o que vamos a viver esta semana, para o que vamos a viver durante este mês de diciembre que empieza amanhã, Senhor. Pero agora nossa preocupação é agradar a ti e receber mais de ti neste momento. Proteja todas as famílias de nós outros que estamos acá, Senhor. Proteja nossos hogares e bendice a cada um de nós outros, a cada irmão que se vão reunir neste dia, em nome de Jesus. Que podamos fluir em tu Espírito. Eu quero fluir, Senhor, em tu Espírito Santo e fluir neste idioma para que todos possam compreender tu palavra também em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Okay. Aleluia. Queridos, antes de abra a Bíblia aí em Isaías 41, amém? Isaías 41. Antes de ler esta palavra, quero dizer-lhes que sempre nós outros estamos gravando a reunião, subindo em Facebook, em YouTube e Spotify, ok? Para que para que podamos também evangelizar a outras pessoas, amém? A bendecir a outras pessoas, porque as palavras são liberadas, as orações que hacemos acá podem bendecir a muitas outras pessoas. Há gente que todavia não pode congregar, pero podemos enviar o enlace, o link para que a gente seja bendecida. Então, sempre subimos aí no grupo da igreja o enlace para que tu puedas não só escuchar outra vez a reunião, ouvir outra vez a reunião, sino que também para bendecir
a vida de outras pessoas, assim também como quando subimos esta imagens com frases, é para bendecir a outros. Então, compartam. Compartimos tantas coisas, não é certo? Eu recebo todos os dias reels de Instagram com chistes, com coisas divertidas, a vezes não tanto, a vezes coisas feias também. Pero a gente comparte de todo. E por que não podemos compartilhar o que hemos recebido acá, neste lugar, nesta igreja, com outras pessoas? Amém? Se tu rede social não habla de Jesus, algo está mal aí. Escute essa palavra, é uma orientação de tu pastor. Se tu rede social é só tua, personal e não habla nada de Jesus, então algo está mal aí. Está mal, porque nossas vidas devem refletir, mostrar Jesus a outras pessoas. Amém? Tu puedes subir o que quer em tu Facebook, em tus redes sociais, que seja algo seguro com princípios, pero puedes evangelizar através deste instrumento. Amém? Sempre que subimos uma foto de la pastora, sempre há uma frase ou algo que vai ajudar a outras pessoas. Não é só uma para divulgar ou mostrar que estamos bem. Amém? Isaías capítulo 41, versículo 6. Hoje me invitaram a ministrar, então depois de algumas semanas estou ministrando acá, assim que não te apresure a ir-se porque há rato que não ministro, assim que hoje é meu dia de ministrar acá com o Espírito Santo. Aleluia. Amém? Estamos felizes? Não parece que estão felizes. A pastora, a irmã Márcia e quem mais está feliz? Aí outro amém, 2 amém. Multiplicou-los, amém. Aleluia. Isaías 41, versículo 6 diz: cada ajuda a seu companheiro e disse a seu irmão: sé fuerte. Amém? Outra vez, para que tu guardes esse versículo em tu coração aí. Isaías 41, versículo 6. Cada ajuda a seu companheiro e disse a seu irmão: sé fuerte. Amém? Amém? Uau! Mientras tu não diga um amém que me vai convencer, lhe perguntaria outra vez. Aleluia. Como disse a pastora no início da reunião, se uma palavra é liberada em tu direção, diga amém, porque assim tu la recebes, ok? E todos somos llenos do Espírito Santo, podemos profetizar, podemos levantar nossa voz, levantar as mãos e receber e declarar para nosso irmão que está aí, irmãos que estão ao nosso lado, porque todos somos família e temos voz profética nesse lugar. Amém? Nada está impedido de dizer amém, glória a Deus, aleluia, e o que tu queres para agradar a Deus. Queridos, mira, hoje quero falar de comportamentos do reino. Amém? Diga comigo, comportamentos do reino. Ou seja, como se vive no reino, vamos a viver aqui. Como se vive no céu, vamos a viver aqui. Já falamos muito de isso, mas hoje quero falar de um tema bem específico sobre este comportamento do reino. A Bíblia diz que se as palavras de Jesus permanecem em nós, se las obedecemos, então vamos a ser conhecidos como seus discípulos. Somos discípulos de Jesus ou somos amigos de Jesus quando suas palavras permanecem em nós. Não permanecem em uma reunião e depois se olvidam. Não, permanecem em nós. Suas palavras. Aí vamos a ser seus discípulos. Mira, a Bíblia é um livro de comportamentos. A Bíblia habla de muita coisa, mas a Bíblia
principalmente é um livro de comportamentos, como devemos comportar-nos como seus filhos do Senhor, como cristianos, como igreja. Ou seja, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse está falando de comportamento. E a Bíblia também diz que os mandamentos, ou seja, a maneira de comportar-se, os mandamentos de Deus não são difíceis de obedecer. E se parece ser difícil, o mesmo Senhor Jesus disse: "Dejaré com vocês o Espírito Santo, o ajudador, o consolador, o abogado, o amigo, que nos ajudará a viver como corresponde neste siglo e nestes anos." Como foi ministrado acá no início, pode que tenhamos muitos problemas, mas também temos uma palavra. Amém? Jesucristo em Mateus 28:19 dijo: "Estaré com vocês hasta el fin de..." ¿Cómo? Hasta ayer, no, hasta el fin de los tiempos. Ou seja, vai estar com nós para dar-nos forças para que podamos viver segundo os princípios bíblicos que darão a nós vitória, e uma vitória muito abundante. Quantos acá estão deseosos por lo que Deus vai fazer em suas vidas? Antes de ministrar, de falar um pouquinho sobre comportamentos de reino, e vou falar só sobre um comportamento. Quero contar-lhes uma bendição e espero que se alegrem comigo. Amém? Glória a Deus. Em julho, início de julho, eu tive um problema nas duas mãos, recorda? Nas duas mãos. E isso se chama síndrome del túnel carpiano. E además de la lesión grave por los años de diabetes. Eu tenho diabetes há 37 anos, desde que era chiquitito, niño. E então, por los años de diabetes, provoca alguns problemas. E provocou esse problema em la mano, chamado túnel carpiano, onde estes 3 dedos de cada mano, os 3 primeiros dedos, eu já não sentia sensibilidade, né? Não tinha a sensação, não poderia sentir, por exemplo, frio ou calor nas mãos, não tinha como sentir isso, e as mãos, os dedos estavam como dormidos, né? Com hormigueo e como dormidos, assim, sem sensação nesses 3 dedos. Pero Deus é tão grande, tão poderoso, que já não está assim. Amém? He recebido um milagre de Deus e já puedo nas 2 mãos sentir, tocar, sentir a sensação de força, de temperatura. O doutor disse que deveria ser uma cirurgia para acá nos, como se diz, nervios, tendones, para volver com os movimentos. E já não tenho este problema, né? Há um dos dedos que está só um pouquinho dormido, quizá está descansando um pouco, pero todos estão muito bem. Amém? Aleluia. Podemos alegrar-nos com isso. Glória a Deus. Isso é fruto da oração de todos vocês, que han orado por nós outros, han orado por minha saúde, e eu sei que muito mais de lo que hemos orado vai resultar, o Senhor contestará nossas orações. Amém? E estou tão contente, tão feliz, porque puedo tocar as coisas assim. Antes era como se mis manos fuera uma garra, que se diz, não? Garra? Como uma garra, assim. E não tinha sensação, força. Agora está aqui. Amém? Deus é tremendo. Deus é tremendo. E agora puedo contar os bilhetes e pagar as contas também. Senhor. Isaías 41:6 habla de um tema muito específico,
E quero que tu receba essa palavra e profetiza sobre seu irmão, que tu estás com ele. Aí disse, mira, cada um ajuda a seu companheiro e disse a seu irmão, sé forte. Diga a seu irmão, sé forte. Sé forte. Não, mas convença, mais forte. Sé forte, irmão. Uau. Amém. Aleluia. Sé fuerte. A Bíblia, como les dije, é um livro de comportamentos. Habla de comportamentos. A Bíblia habla de comportamentos em la tierra que produzem tesouros en el cielo. Amém? Comportamentos acá en la tierra que producem tesouros en el cielo. A Bíblia habla de amar uns a outros, sim ou não? Amém? E amar a nossos inimigos. É difícil amar a nossos inimigos, sim ou não? Claro que sim, pero é possível. Hoje, em nossos dias, quando uma pessoa tem uma posição forte, lhe chamam de radical, né? Este político é a favor da vida e contra o aborto, é um radical, né? Todos nós outros que temos uma posição firme, honesta, sincera, nos são chamados de radical. Por quê? Porque este mundo já está perdido. E han buscado outras coisas que não têm que ver com comportamentos cristianos ou comportamentos bíblicos, né? Comportamentos que o Senhor deixou para que podamos viver como seus amigos, servos, discípulos, ovejas, hijos. Amém? Então a gente sempre diz, ele que tem essa posição forte é muito radical. Pero se amar a outro, amar nossos inimigos, é ser radical. Bueno, está escrito na palavra. Jesus, neste tema, foi o mais extremista radical de todos os tempos. Porque, mientras os demais diziam ojo por ojo, Jesus dizia, ame a tus inimigos, ame a tu prójimo, ame a Deus, ame a los suyos, ame a toda a gente, né? Al prójimo, ame a las personas. É difícil, claro que é, pero é possível. Então, nesse radicalismo estamos, né? Nos ofendem. Quando nos ofendem, que vamos a dizer? Vamos obedecer a essa pessoa, vamos orar por ela, vamos declarar que o mesmo Senhor que está em nós, o mesmo Espírito que está em nós, vai estar em ela também. Amém? Este é o radicalismo que nós necessitamos viver. Não estar aí peleando com a gente. Quando Jesus disse dar a outra, como? Mejilha. Significa que se somos ofendidos, oramos por os demais, oramos por outras pessoas. Amém? E o fruto da bendição vai vir sobre nós outros. Amém? Ora, como estávamos ministrando acá, é super importante que podamos ajudar uns a outros. Este é o comportamento do céu, o comportamento que a Bíblia nos pede. Mira, muita gente acumula e não reparte. Quero falar de uma coisa muito importante hoje para nós outros como hijos de Deus. Muita gente acumula e não reparte. Sim ou não? Tu has visto isso? Sim. Mi suegro tinha um problema. Como se chama esse problema, amor? Como? Mate. Essa cosita aí que vocês disseram. De juntar, acumular. E ele, em seus últimos momentos, sua casa estava com tanta acumulação de coisas, coisas malas, coisas buenas, coisas que ele pensava que ia servir, como? Viejas, um montão de coisas viejas também. E incluso minha suegra não vivia aí. Não, porque vocês disseram coisas viejas, eu pensei que
E bueno, ele não desfrutava das coisas que acumulava, só acumulava e não repartia. E viveu, morreu com todas essas coisas em sua casa. Há gente que acumula muita coisa, incluso acumula amor. Interessante, né? Acumula amor em seu coração e não reparte com outros. Isso é um problema também, né? Acumula bondade em seu coração para ele e não reparte bondade com outros. Acumula fidelidade pelo solo com ele e não com outros. Não reparte com outros. Só são acumuladores. Amém, queridos? Muitos dirão: lo que es mío, e lo que é tuyo, es mío. Sim ou não? Sim, muita gente diz isso ou pensa assim: lo que es mío, lo que é tuyo, es mío. Né? Ou seja, sou um acumulador, todo é para mim. Todo tem que ver comigo, é para mim, só para mim. E eu desfrutarei, não reparte com nada. Uma pessoa assim não sabe que acumular só ocupa espaço. Acumulação só vai ocupar espaço. Riquezas, quando estão acumuladas, só ocupam espaço. E causa estes bichitos, como se diz acá, traças, não? Essa coisa que vai comendo lá. Ácaro, melhor, é mais fácil. Ácaro, né? Mais fácil. Acumular solo traz ácaro, né? Ocupa termitas, essa palavra lá conosco. As termitas e ácaros, solo para serem ou ser destruídas, né? Quando uma acumula, não multiplica, não avança. Incluso não estou falando só de coisas materiais, como também emocionais, sentimentais. Se eu guardo o amor solo para mim, como vou amar a outros? E como receberei amor se só acumulo amor, só recebo e não dou a outras pessoas? Isso é uma coisa muito complicada, né? Pero não é de acumuladores que quero falar hoje. Não quero falar só de pessoas que recebem e acumulam. Quero falar de um outro tema super importante que tem que ver comigo, com vocês e com o próximo, com os que se acercam a nós outros, com as pessoas que compartimos. Amém? Bueno, se há pessoas que só recebem e só acumulam, agora quero falar de outra coisa tão importante. Pero também há pessoas que podem dar todo a los demás, pero não permitem ser ajudadas. Por favor, põe atenção nessas palavras, nessa ministração de hoje. Hoje quero ser pastor e maestro, ensinar-lhe algo de comportamento que necessitamos viver aqui e nessa terra. Amém? Outra vez, também há pessoas que podem dar todo a los demás, pero não permitem ser ajudadas. Não aceitam quando uma mão é estendida a seu favor. Há gente que é muito buena para dar. E isso é importante. Está escrito na Bíblia, ajudar uns a outros, né? Há gente que vai sacar sua própria roupa para dar a outros. Vai sacar a plata, os bilhetes para dar a outros, para ajudar a outros. Isso é importante. É importante ver se minha irmã, meus irmãos han tenido necessidades e podemos ajudar a estas pessoas. Pero há gente que podem dar de todo, pero não permitem ser ou não se permitem ser ajudadas. Mira que o Espírito Santo está falando aqui com todos nós outros, né? Amém? Está falando contigo ou não? Amém. Então se diga amém. Não permitem ser ajudadas quando uma mão é tendida a seu favor. Outra coisa, a Bíblia diz: el uno ajudou al outro. Ajudar-se unos a outros é relação, é ter a comunhão do cielo sobre
las personas. En Hechos capítulo 2, versículo 40, 44 más o menos, habla de eso, de esta relación. La iglesia primitiva, que es nuestro modelo de iglesia, ¿no? Los primeros cristianos, incluso la Biblia dice que cuando estaban reunidos, fueron llamados por primera vez de cristianos. ¿Por qué? Porque ellos tenían todo en común. Ellos se ayudaban unos a otros. Entonces uno daba, pero también recibía. El que recibía también daba a otros. Relación, compartir. Si yo recibo amor, yo voy a dar amor. Si doy amor, voy a recibir amor. Eso es bíblico y es cristiano. Amén. Es ser hijo de Dios. Sigamos acá. El uno a otro es ayudarse unos a otros, es relación, comunión del cielo en la tierra. Jesús mismo dijo: cuando hagan a uno de estos pequeños, me están haciendo a mí. Mateo capítulo 25, 40. Vamos a revisar lo que está escrito ahí. Mateo 25, 40. Ahí dice: y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Glória a Deus. Então, eu te pergunto, Jesus hizo ou não hizo muitas coisas a los demás? Jesus, com mais convicção, Jesus hizo ou não hizo muitas coisas a la gente, a los demás? Amém? Bueno, e se ele hizo, mira que vamos a meditar. Ele não vino para ser servido, pero declarou que quando damos a outros, le damos a ele. Ele não vino para ser servido, pero ele declarou: quando hacemos algo por outras pessoas, lo hacemos a ele. Então, por lo tanto, ele recebe lo que damos. Jesus, segundo Mateus 25, 40, recebe ou não recebe lo que damos a ele? Recebe ou não? Amém. Recebe. E tudo o que hacemos a la gente, tudo o que podemos bendecir a outras pessoas, a los necessitados, e como diz a Bíblia, insignificantes ou pequenos, ou seja, pessoas com muita necessidade, pessoas que não possuem forças, ânimo, recursos ou algo assim para avançar, para desfrutar, para viver sua vida. Quando ajudamos a estes pequenos, insignificantes ou necessitados, a Bíblia diz, o Senhor dijo, o rei, está escrito, o rei dirá que nós hacemos para ele. E ele hizo muita coisa pelas pessoas, então ele recebe também o que hacemos a ele. Amém? Me compreendem? Ele era manso e humilde. Mateus 11, 29. Vamos revisar também o que está escrito aqui. Aí está escrito: pónganse mi jugo. Mi jugo, não jugo. Jugo é outra coisa, vamos beber, né? Pónganse mi jugo. Déjenme enseñarles, porque eu sou humilde e tierno de coração, ou seja, manso, e encontrarão descanso para el alma. Ou seja, ele dijo que era manso e humilde. Muitas vezes não aceitamos favores ou ajudas, não porque não queremos molestar. Agora vamos meditar nisso. Muitas vezes não aceitamos ajuda ou favores, não porque não queremos molestar a la gente, sino que, guarda isso em tu coração, temos medo de las cobranças, de las comparações e de estar em posição de inferioridade deudor del que nos ajudou. A Bíblia diz:
Jesús era manso y tierno, o sea, humilde y tierno, humilde y manso. Era uma pessoa simples, aun com todo poder e glória, crescia em graça e estatura diante de Deus. A Bíblia diz que Jesus era manso e humilde, comportamento que deve estar em cada um de nós outros. Às vezes somos sanguíneos, fleumáticos ou outra coisa, pero humildade e mansedumbre, né, que se diz, deve estar em nosso coração. Deve ser comportamento de nós outros. Às vezes puedo enojar-me, pero não pecar, né? Mantener-me fiel a los princípios. E como ele era humilde, ele declarou estas palavras: todo o que fizeram a estes pequeninos ou pequenos, me fizeram a mim, e eu recebo. Ou seja, muitas vezes não queremos receber os favores e ajudas das pessoas porque quizá há pouco de orgulho em nosso coração. Pensamos, não quero molestar, pero ele que lhe hace um favor, ele que lhe ajuda ou retribui o favor, não se sente molesto ou molestado, está bendiciendo. Então, muitas vezes somos buenos para dar e malos para receber. Parece ser algo. Será, pastor? Sim, sim. Há muita gente que, como lhes dije, vão dar de tudo, vão dar sua própria comida a outros, mas quando alguém lhe vai dar comida, não quer receber. Não quer receber. Por quê? Muitas vezes por medo de cobranças. Me vai cobrar depois ele favor outra vez também. Medo de comparações. Por exemplo, eu lhe di 100 pesos e ele me retribuiu com 500 pesos. Me ganhou. Cobranças, comparações. Vão dizer que me han ajudado muito mais do que he ajudado a la gente. Me compreende? Isso passa na mente das pessoas, no coração das pessoas. Pero la desculpa del lábio, da boca, das palavras, la excusa não quero molestar. Sabe, não te quero molestar. Não necessita. Não, tudo bem, já tenho o suficiente. Não necessita ajudar-me, não necessita dar-me isso. Já tenho suficiente. A boca pode expressar uma palavra de humildade, mas o coração está: não necessito, não quero. E não é assim. E lhe direi por que não é assim. Não deve ser assim. Amém? Estão comigo? Mira, nadie deve comprar ou cobrar favores. Sim ou não? Nadie deve comprar ou cobrar favores. Pero la retribuição é a gratitud do coração. Quando alguém lhe retribui um favor, uma ajuda ou um gesto, um sentimento, isso é a gratitude do coração. Por isso está escrito: ajudar uns a outros e a seu companheiro ou irmão diga: "Sé fuerte". É bíblico. Ajudar, ser ajudado e animar a outros. Ou seja, quando alguém lhe retribui, é a gratitude. Vamos fazer a reunião de ação de graças. Por quê? Porque todo o que Deus nos ha dado, nós somos agradecidos e queremos alabar a Ele por lo que Ele ha hecho em nossas vidas. Sim ou não? Amém? Aleluia. Sigamos aqui. Deus ha estado usando gente para bendecir-nos, para bendecir-te também, porque Ele quer bendecir a quem dio, e nós outros decimos não. Deus ha bendecido
a la gente que dá, né? Somos bendecidos como quando recebemos, mas Deus também quer bendecir al que dá. E muitas vezes, quando alguém vai retribuir a nós outros, decimos, não. Estamos impedindo, assim que se diz, impedindo que esta pessoa seja bendecida. Sigamos. A Bíblia diz em Lucas capítulo 6, versículo 38, deem e se lhes dará. Abra aí, Lucas 6, 38. Deem e receberão. Lo que den a outros lhes será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haja lugar para mais, desbordante e derramado sobre el regaço. La cantidad que den determinará la cantidad que reciban a cambio. Amém? Pero mira a primeira parte do versículo. Den e receberão. Diga comigo, den e receberão. Lo que den, mais forte, lo que den a outros lhes será devuelto por completo. Amém? Recebe essa palavra ou não? Todo lo que tu has hecho volverá para ti também de uma maneira completa, sacudida, desbordante. Porque esta é a medida do Senhor. Bendecir al que dá, bendecir al que recebe. Amém, queridos? Aleluia. Deus bendice a quem dá. E quando não queremos receber, impedimos que esta pessoa seja bendecida. Irmão, não importa. Sabe, quantas vezes não necessitava de nada e uma pessoa me passou um bilhete. É um bilhete, às vezes, simples, aí de, vamos pôr em pesos, 1.000 pesos, 500 pesos. Pero não necessito. E a pessoa quis bendecer-me e recebi. Por quê? Porque Deus quer bendecer ao que dá. A Bíblia diz que Deus bendice a quem dá. E quando não queremos bendecer, impedimos a bendição na vida desta pessoa. Amém? Mira, não temos, guarda esta palavra em tu coração, não temos o direito de impedir as lluvias de bendições em la vida de las personas. ¿Me escucharon? Sí, outra vez. Não temos o direito de impedir as lluvias de bendições em la vida de estas pessoas. Les cuento algo. En el año 2003, recém havia recebido a unção pastoral e fui a predicar em uma igreja em uma cidade chamada Pederneiras, incluso a cidade onde eu vivi minha infância hasta os 8 anos aí. Nasci em Jaú, que estava como 20 quilômetros de Pederneiras. Vivi hasta os 8 anos em Pederneiras e depois fui a viver em Bauru, onde conheci a mulher mais incrível, mais linda, hermosa de todas as galáxias, a pastora Amanda. Amém? Me enamorei, me casei e aí estamos. Esperando o Senhor. Amém? Glória a Deus. E, bueno, em 2003 fui a predicar em Pederneiras, em uma igreja pequena, uma igreja muito pequena, que havia recém-pensado, um ano mais ou menos de vida esta igreja, e fui a predicar ao mando de nosso pastor, apóstolo Vale, que nos enviou a predicar a esta igreja e ajudar a esta igreja que estava pensando. Nesta época era pastor e pastor de jovens também, e era líder de toda a região aí de nossa cidade. E predicamos, foi uma bendição, o Senhor se manifestou aí, muitas pessoas receberam a graça do Senhor neste dia. E como era uma igreja pequena, é costume em todos os ministérios que
el líder, el pastor o la iglesia bendiga al predicador para ajudar em por exemplo, em seu combustível, né? De Bauru a Pederneiras são mais ou menos também entre 20 a 30 quilômetros. E claro que uno gasta combustível para ir, sair de tu lugar ou cidade e ir a outra parte, gasta combustível. Então, é costume que a gente bendiga ao que vá com esta ofrenda para custear seus gastos, né? E a pastora me deu uma ofrenda para o combustível e eu pensei, puxa, é uma igreja pequena, me vão passar esta plata e quizá vai faltar para eles. Então, não recebo. Agradeci a pastora e disse, não, muitas graças, que esta ofrenda pode ajudar a vocês mesmos acá, pero muitas graças por esta bendição, por bendecir a minha vida. E volvi a Bauru e no outro dia houve uma reunião, uma conferência em nossa igreja em Bauru hacía muitas conferências nessa época, muita gente, e vino um pastor de Manaus para ministrar nesse lugar, e o pastor começou a falar sobre comportamentos também, e ele disse, você não tem o direito de roubar a bendição, de impedir que Deus bendiga a outra pessoa. Começou a declarar essa palavra. Tu não tens o direito de impedir as lluvias de bendição de Deus sobre alguém que te quer bendecir. E foi muito forte, e eu tentava não escuchar esta palavra, e ele gritava aún mais forte, tu não tienes o direito, hasta que houve um momento, porque como pastor eu sempre sentava aí adelante com os demais do equipo, ele se parou e apontou e disse, tu não tienes o direito de impedir a bendição na vida de outra pessoa. Aí, irmão, aí já comecei a pedir perdão a Deus, já queria chorar e saltar, não sei, algo aí, porque esta palavra chegou a meu coração, me tocou e não que me acusou, mas mostrou que eu deveria ter um outro comportamento. E mira como Deus também dá a nós outras oportunidades para, como se diz em espanhol, para fazer outra vez, para retribuir, né? E esta pastora era discípula de nosso apóstolo também, discípula regional, e ela estava nesta conferência. E quando esta palavra chegou ao meu coração, aí tuve que ir a falar com ela. Pastora, aí com um pouco de vergonha, né? Pastora, sabe que recuerda a ofrenda de ayer? La recibo, e la recibo em nome de Jesus. E ela me passou a ofrenda. Ela disse, pastor, estou tão contente, porque quando tu não recebeu esta ofrenda, aunque deixou para ajudar-nos, pero meu coração que se quedou apretado com isso. E Deus nos deu a oportunidade acá de deshacernos de lo que passou ayer. E recebi, orei por ela, declarei sobre seu ministério, sobre a igreja, sobre sua família, sobre seus discípulos. E irmãos, sabe o que passou neste mesmo ano? Esta igreja, antes pequena, se tornou a igreja mais grande de Pederneiras. Mais grande por la comunhão, la manifestação do comportamento de Deus entre os irmãos deste ministério. A igreja começou a fazer células e crescer em células e crescer e se tornou a mais grande de Pederneiras. Pederneiras não é uma cidade assim tão grande, é mais ou menos 160, 180 mil habitantes. Em território muito grande, só que com poucas igrejas. E a igreja desta pastora se tornou a mais grande depois deste momento. Ou seja, temos ou não temos o direito de roubar a bendição, impedir a bendição de outras pessoas, de impedir que Deus bendiga a outras pessoas. E Deus
porque nós outros somos filhos, Deus sempre vai criar oportunidades para que podamos escutar sua voz. A Bíblia diz em Hebreu capítulo 4, versículo 7, esta semana compartilho com vocês a meditação que hice. Hoy, se oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro coração. Deus está falando aqui com nós outros. Amém? Sigamos acá porque é um pouco mais aí. Não tienes direito a impedir que Deus bendiga a la gente que dá. Amém? Glória a Deus. Guarda essa palavra em tu coração. Outra coisa, lo que has hecho por alguém, le bendice, sim ou não? Lo que has hecho por alguém, le bendice. Quando você recebe, alguém recebe também. Quando você recebe, alguém será bendecido também. E um forte movimento de bendições sucede entre a gente, em la igreja, em la família, em la comunidade, acá entre nós outros. Amém, queridos? Cuidado com orgulho disfarçado de humildade. Cuidado. Não, repita comigo. Cuidado com orgulho disfarçado de humildade. Não, é que já tenho o suficiente. Não, cuidado com este orgulho. Amém? Vamos ser como a igreja primitiva. Em Hechos capítulo 4, versículo 34. Vamos ler porque é muito importante essa palavra. Hechos 4, 34 diz: não havia necessitados entre eles. Não havia necessitados entre eles. Porque os que tinham terrenos ou casas, los vendiam. Eles compartilham entre eles. Não havia necessitados entre eles, diz a Bíblia. Agora, há um outro versículo também, em Hechos capítulo 20, versículo 35, que diz: é melhor dar que receber, sim ou não? É melhor dar que receber. Então, nos ocultamos detrás ou atrás? Detrás desta palavra. Não, pastor, porque é melhor dar que receber. Só que mira, que significa? É melhor dar que receber. Não significa que deves ignorar a retribuição, pero não esperar nada a cambio com ansiedade e sentimento de deuda. No dar, melhor dar que receber significa que eu não devo estar aí esperando nada em câmbio, ou tendo sentimentos de deuda, que sou deudor ou que alguém me deve algo. Isso significa este versículo. Pero não podemos ignorar a retribuição. Amém? É para que entendamos que a humildade deve estar em ambas as situações, tanto em el dar como em receber. La gracia, outro versículo, outra meditação. La gracia é um favor imerecido, sim ou não? A graça que recebimos, a salvação que recebimos, é um favor imerecido. Agora, imagine que dizes: já que é assim, não la recibo, seguirei sacrificando carneiros e pagando mis deudas e culpa. Se muitas vezes não queremos receber o que a gente ha hecho por nós outros, a Bíblia diz que a graça é um favor imerecido. Então, se é assim, decimos: bueno, então não la recibo, não la quero, vou seguir pagando. Senhor, não necessito, eu estou contigo, Senhor, estou caminhando contigo, mas não necessito que derrame sobre minha vida tu graça. Vou seguir pagando meus pecados matando carneiros, sacrificando ovelhas e confessando minha culpa aí com a sangue deste cordeiro. Aonde tu irias desta maneira? Onde tu irias? Onde vamos?
pensando assim: não quero receber, Senhor, o que lhe dou de coração, não necessito que derrame tu graça sobre mim. Aonde iríamos matando carneiros? Aonde iríamos? Outra meditação acá, mira. Este tem que ver com Pedro. Não sou digno de que o Senhor lave mis pés, né? Juan capítulo 13, versículo 8 e 9. Abramos aí. Juan 13, 8 e 9. No, protestou Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces, lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies. Amén. Senhor, não sou digno de que laves mis pies. Bueno, entonces não tienes parte comigo, não pertenece a mim. Compreenderam bem o tema de dar e receber? Quão importante é receber. Deus quer bendecir a todos que dão, e muitas pessoas vão dar muitas coisas para ti. Receba, porque esta pessoa será bendecida. Nós somos bendecidos como quando damos, sim, pero quando recebemos, vamos a bendecir a outras pessoas e a bendição estará sobre todos. Hechos capítulo 4, versículo 34. Nadie tinha necessidade de nada. Amém? Porque uns sabiam dar e outros sabiam receber. É muito importante. É muito importante. Não te oculte ou te esconda atrás de um discurso de humildade ou orgulho disfarçado de humildade. Esta é uma ensinança que quero ensinar, deixar para vocês, para que podamos prosperar neste lugar, nessa igreja, nesses dias. Eu declaro aqui uma igreja próspera. Uma igreja não só próspera, pero muito abundantemente, extraordinariamente próspera. Amém, queridos? Para que nadie tenha necessidade de nada. Assim que da próxima vez que alguém lhe dê algo, receba e bendiga a estas pessoas. Eu recebo e que Deus te bendiga em nome de Jesus. Quando tu entregas tu primícia a los pastores, pida ao pastor que lhe ore, aunque seja por mensagem de telefone, que libere uma palavra, porque tu estás entregando e tu vas a ser bendecido. Amém? Então, que podamos receber, sino que dar amor a todos que compartilhamos como família. Se recebemos bondade, vamos retribuir com bondade e vamos a receber também a bondade. Se podemos compartilhar um alimento ou algo com alguém e alguém quer compartilhar com nós outros, que compartamos, que recebamos, porque assim vamos a ser conhecidos como seus filhos. Se as palavras de Jesus permanecem em nós outros, somos seus filhos. O conceito deste mundo, o que hemos aprendido, é um conceito de sempre acumular. O que é mil, nunca de compartilhar. Pero nós somos deste mundo. Aunque vivamos acá, nós não pertenecemos a este mundo, pertenecemos a outro lugar, a eternidade em Cristo. Amém? Ponte em pé neste momento e pida ao Espírito Santo que te sane o coração, porque quantas vezes impedimos que a gente fora bendecida porque não quisimos receber, não quisimos, quizá por el sentimento de não quero molestar, como les dije, não queria molestar a esta pastora. Era uma igreja muito pequena, com muita necessidade, pero Deus estava probando o coração da pastora e dos discípulos. E quando eles entregaram o que não podiam entregar, Deus disse: ei,
então te vou a bendecir. La señora, la viuda con su hijo, tenía solo un poquito de harina para hacer un pancito, un queque, un poco de aceite, comer con su hijo y morir, porque el hambre estaba en toda parte. Pero Dios tocó su corazón. El profeta dijo, dame de comer. Y ella dijo, solo tenemos eso, después vamos a morir. Pero preparó con amor, preparó con alegría esta torta, pan, y entregó al profeta. Todo lo que nosotros entregamos en manos de Dios volverá para nosotros con una medida extraordinaria. El profeta recibió. El profeta también tenía hambre, pero él como profeta escuchaba a Dios. Podría decirle a esta mujer, ¿sabe qué? No, coma nomás. Tú y tu hijo, coman. Y quizá van a vivir ahí unos 2, 3 días más como regalo de Dios. Pero no, él recibió, él comió, porque este o esta era la voluntad de Dios. Él comió, y cuando él comió, Dios dijo, porque tú bendeciste a mi profeta, bendeciste a mi hijo, entonces que venga sobre tú la abundancia. Vacías, muchas y muchas vacías de aceite, ¿sí o no? Muchas. Vendió el aceite y vivió como una empresaria bendiciendo a otras personas. Amén. Primera fase de esta oración, vamos a pedir perdón a Dios por las veces que no recibimos lo que la gente quiso bendecir a nosotros. Pon las manos sobre tu corazón y pida perdón al Espíritu Santo. En este momento, diga, Señor, yo no tengo el derecho de impedir la lluvia de bendición en la vida de otras personas. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Si tú recuerdas la persona, la gente que te quiso bendecir y no la recibiste, si recuerdas el nombre, ore por esta persona ahora. Ore, diga, Señor, aunque ya no puedo recibir lo que ella me dijo, pero en el Espíritu lo recibo ahora para que tú bendigas a esta persona. Y empieza a declarar bendición sobre alguien que le quiso bendecir alguna vez en la vida o en los últimos días. Bendice a esta persona. Y después vamos para la otra oración. Familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubran con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubran con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y sus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto, tu alegría. Él te ama, Él te ama. Aleluya, aleluya. Ahora, todas las veces que tú quisiste bendecir a alguien y no lo recibieron, yo oro en este momento que el Señor retribuya todo lo que tú hiciste, que el Señor le bendiga en todo lo que tú hiciste,
todas as vezes que tu quis bendecir, declarar amor, declarar perdão. A Bíblia diz que el que muito perdona será perdonado. Sim ou não? Amém? Que tu receba todos os frutos que lhe tentaram roubar, que lhe tentaram sacar e não quiseram receber o que tu quisiste fazer por essas pessoas. Eu declaro agora, em nome de Jesus, que está revogado toda a escassez, todas as vezes que tu deixaste de ser bendecido, de receber os frutos de tus hechos. Que venga sobre ti agora uma prosperidade abundante em tu saúde, em tu corpo, em tus finanças, em tus sentimentos, em todo o que é tuyo, em todo o que te pertenece a ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor te prospere, que o Senhor te prospere, que o Senhor te prospere, que o Senhor te bendiga, que o Senhor abra as portas do cielo e derrame tal bendição sobre ti, sobre tu família, de maneira tão grande, tão poderosa, que tu vas a desfrutar com alegria e seguirá bendiciendo a outras pessoas com o que pertenece a ti também. Que haja entre nós o mesmo sentimento que estava em la igreja primitiva. Nadie tinha necessidade de nada, porque todos compartilham, todos sabiam dar e todos sabiam receber. Todos eram humildes e mansos para dar, mansos para dar e humildes para receber. Todos tinham todo em comum. E quando a Bíblia diz que porque todos tinham todo em comum, todos viviam em unidade, era como o aceite que descendia, bajava de la barba de Aarón. Dios bendecia a su pueblo, Dios bendice a nosotros. Aleluya, amén, amén. Glória a Deus, glória a Deus. E porque decidimos viver assim, então, nesta manhã, também vendrá, e agora hablo de maneira profética e apostólica, também, porque decidimos viver assim, vendrá sobre nós outros também saúde para nosso corpo. Amém. Pon as manos sobre tu coração ou sobre o lugar onde está o dolor ou a enfermidade que aún sigue aí. Sigue, sabe por quê? Porque Deus te dará um grande testemunho e tu testemunho alcançará a outras pessoas. Porque decidimos viver tendo todo em comum, hoje vendrá sobre nós outros o aceite de Deus que dá sanidade. Pon as manos sobre este lugar onde tu tienes o dolor agora ou onde tienes a enfermidade. E se não eres fácil de poner as manos, pon as manos sobre o coração que representa todo tu corpo. Amém. Oramos, Padre, agora, em nome de Jesus. Vem, Senhor, com tus manos. Vem com tus manos, porque temos todo em comum com tu Espírito Santo. Escuchamos tu voz, escuchamos tus mandamentos, comportamentos. Recebimos, Senhor. Vem na hora, Espírito de vida, soplar sobre este ministério, soplar sobre nós outros, soplar sobre irmãos e irmãs, jovens, niños, todos, reciba agora esta sanidade em nome de Jesus em tu corpo, deste dolor. Se está en el alma,
Si está en las emociones, igual, reciba ahora. Reciba. Nos levantamos com autoridade, como igreja, e oramos. Graças, Senhor. Graças, porque hemos recebido esta sanação hoje, em nome de Jesus. Queridos, a Bíblia habla de comportamientos. Quando nós nos comportamos acá como corresponde, é manifiesto no cielo lo que nós necessitamos. A Bíblia diz: lo que nós proibimos em la tierra será proibido en el cielo. Lo que permitimos en la tierra será permitido en el cielo. Deus está com nós. Reciba não só en esta manhã, não só sanação, pero também liberação. Há alguém que tu conheces que necessita ser liberado de alguma coisa? Levanta as mãos e empieza a orar em direção a la casa desta pessoa e declara sobre ela. Declara onde esta pessoa está agora, que o mesmo Espírito Santo que ha estado com nós acá vai visitar esta pessoa agora e vai bendecir e liberar a esta pessoa agora, em nome de Jesus. Ou seja familiar, ou seja vecino, ou seja companheiro, ou seja amigo, a liberação chegou a ele agora. Se há alguém muito cercano de ti, põe as mãos sobre tu coração e ora e declara sobre ela: Senhor, esta pessoa é alguém muito cercano, assim que eu oro, toque em seu coração, ponte neste momento como ofrenda delante de Deus por la vida desta pessoa e declara: seja liberada, seja sanada. Há gente viciada, há gente na cárcel, há gente dominada por pecados, há gente dominada por vícios. Libera-las em nome de Jesus. Agora. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Amém. Pero não acabou. Não é acabado. Nós outros vamos passar a hora e entregar nossas ofrendas. E sabe que o Senhor recebe nossas ofrendas, recebe o dízimo que entregamos. E Ele está declarando: quando vocês entreguem suas ofrendas, permitem que este lugar esteja aberto. Permitem que esta obra esteja aberta para que outros sejam bendecidos. Ou seja, vocês han bendecido a vida de pessoas, como está na Bíblia, insignificantes, pequenos ou rechazados, necessitados. Então, se tu queres ser bendecido com abundância, dê com abundância, está escrito: dê e receberão uma boa medida, sim ou não? Amém? Oh, estão comigo ou não? Aleluia! Dêem e receberão uma boa medida. Glória a Deus. Agora é o momento de dar a Jesus com gratidão por todo o que Ele ha hecho em nossas vidas. Outros hermanos han ofrendado e diezmado. E quem é bendecido com o dízimo e a ofrenda de outro hermano? Cada um de nós. Se o hermano Omar entrega a sua ofrenda por amor ao Senhor, eu sou bendecido. E se eu sou bendecido, entrego minha ofrenda e o hermano Omar será bendecido também. Todos somos bendecidos. Amém? Assim que toma em tus manos a melhor ofrenda que tu tienes, apóstolo. A melhor ofrenda que tu tienes, lo que Deus le habla
o coração e vamos consagrar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Que todos puedan ofrendar nesse dia. Se tu não tienes, que alguém lhe ajude aí para que podamos todos ofrendar. Os levitas também vão ofrendar. Se tu não tienes bilhete, pode transferir depois. Amém? Aleluia. Senhor, graças, Senhor, porque hoje tu nos ajudou a recordar tus princípios, a recordar que não só é melhor dar que receber, sino que também quando recebemos com gratidão, bendecimos al que dá, bendecimos a la gente que quer bendecir-nos, porque não temos o direito de impedir tus bendições em la vida de outras pessoas, Senhor. E quando toda a igreja, todos entendamos desta maneira, haverá mover profético e apostólico de prosperidade neste lugar, em nome de Jesus. Assim que hoje queremos entregar esta ofrenda, este dízimo, nossas primícias, para bendecir ao ministério, para bendecir a outras pessoas, Senhor. E sabemos que quando todos os demais também ofrendam, eu sou bendecido, somos bendecidos também, Senhor. E esta unção, este mover, permanece entre nós outros e não haverá nenhuma necessidade, Senhor, entre nós outros. Todos vamos a ter lo suficiente e muito mais que isso. Vai desbordar para que podamos também bendecir a outros que vão vir em nome de Jesus. Assim que, Senhor, consagra ofrendas, dízimos e primícia agora em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Passe adelante com alegria, hein? Com muita alegria. Contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto, alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Cantamos, levanta-te em tu lugar, vamos a terminar a reunião. Cantamos esta canção, receba em tu vida a bendição, receba a bendição profética. Aleluia. Amém. Sim. Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, queridos. Antes de terminar, mira, não permitas então que o orgulho disfarçado de humildade entre em tu coração. Vamos a viver desta maneira, vamos a dar, vamos a receber e todos vamos a ser bendecidos. Amém? Glória a Deus. A próxima semana, o próximo domingo, será domingo de Santa Cena. É domingo de dar e receber também, de estar aqui, e vamos estar também com os pastores, né? O pastor Osvaldo vai estar com nós outros também, que rico que podamos estar aqui unidos e abraçando-los, por estar aqui com nós outros também, será uma bendição tremenda. Amém? Eu orado muito para o ano 2026, será o ano do avivamento. He hablado com o pastor, com o apóstolo Isaac, e nós outros
consagramos o próximo ano para o ano do avivamento. Este ano 2025 foi o ano de avançar, e vamos avançar, seguir avançando, e porque avançamos vendrá o avivamento. Amém? E então esteja preparado para prepara-te para o avivamento que está chegando, que será poderoso, em nome de Jesus. E estamos orando porque estamos eu digo que estamos mal acostumbrados, só com uma reunião em la semana. 2 horas, às vezes menos, às vezes um pouquinho mais, e quando passa um pouquinho mais já estamos preocupados. Mas só 2 horas para Deus em la semana é muito pouco. Se vamos a dar o dízimo de nosso dia para Deus, seria como 2 horas e 40, não é certo? Cada dia, 2 horas e 40. Ou seja, não estamos dando nem 10% de nosso dia em la semana para Deus. Assim que no próximo ano vamos volver com a reunião de oração, com a reunião de miércoles, además do discipulado. Não será a princípio, vou falar sobre isso no próximo mês, em dezembro vamos falar do tema, mas hoje só recordando para que tu te prepares para enero também, a partir de enero, vamos a ter as reuniões, ao princípio de maneira por quincena, não será todas as semanas, mas sim, vamos a coordenar para ter a reunião de oração. Sem oração, irmãos, não vamos a nenhuma parte. Sem consagrar-se é complicado. Somos apenas robôs que congregam, que frequentam na reunião. E toda oração é um diálogo delante de Deus. A Bíblia diz em Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 15, que o Senhor escutará a oração que se hace neste lugar. Está escrito, e Ele recebe. Amém? E bendice. Ou seja, vamos estar orando, consagrando-nos, e miércoles também será miércoles de poder para estar aqui unidos na semana, com um pouquinho mais de tempo para orar por la gente. Amém? Glória a Deus. Vamos terminar a reunião. Padre, graças por la palavra, graças Espírito Santo por ponernos este comportamento do céu. Senhor, que eu oro aqui como pastor e declaro que jamais vamos a perder este conceito, este comportamento, este princípio, Senhor. E que todos os irmãos e irmãs, todas as famílias aqui representadas serão bendecidas por este comportamento. Em nome de Jesus, dá-nos uma semana incrível, extraordinária e bendecida. Um mês de dezembro onde tengamos a oportunidade de agradecer a Ti por todo o que Tu has hecho, Senhor. Amém? Que o amor de nosso querido Padre, a graça do Senhor Jesucristo e a comunhão perfeita do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós ao entrar, permanecer e sair de todo lugar. Amém? Vamos orar também por Ariel. Ariel, passa cá. Amém? Passa cá. Vamos orar por Ariel, que amanhã tendrá la Puebla. Assim. Amém? Aí para concretizar